E tudo bom? Paz e fogo do Espírito Santo, salve a Maria Imaculada. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre nosso apóstolo Paulo. Mês de junho é o mês também de São João, Santo Antônio, São Pedro, mas também é de apóstolo Paulo, nosso baluarte da nossa comunidade Totus Tus. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a vida dele, vou dar um resumo breve, porque a vida de Paulo é muito grande, graças a Deus. Ele foi um exemplo da nossa fé cristã. Desde já peço humildemente que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal, dar o seu like e dar a sua curtida. Vamos compartilhar as coisas boas do Senhor. Então vamos lá? Bom, gente, primeiro de tudo quero já falar para vocês que Paulo, ele é considerado um líder do cristianismo no mundo inteiro, entendeu? Ele é um dos apóstolos mais conhecidos da fé cristã no mundo inteiro, pelo seu exemplo, pela sua determinação e também pela sua conversão principalmente. Em Atos dos Apóstolos, ele afirma no capítulo 22, versículo 3, que diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a rigorosa observância da lei de nossos pais, cheios de zelo por Deus, assim como todos vocês são hoje. Ou seja, ele era perseguidor dos cristãos. Gente, ele era uma pessoa muito... ele respeitava muito a lei, ele era... assim, tipo assim, sabe? Era Deus no céu e a lei na terra, entendeu? Ele respeitava e também ele ia atrás dos cristãos. Ele perseguia os cristãos que afirmavam que Jesus era o Senhor, que ele tinha ressuscitado, porque ele pensava consigo que ele estava servindo a Deus e também que era da vontade de Deus e pela lei daquele tempo. E a cidade de Paulo, Tarso, era da cultura grega, né, o centro de cultura grega, e ficava perto do mar Mediterrâneo. Assim, o pessoal aborda muito em relação à adolescência e à infância de Paulo, porque muitas vezes ninguém sabe, né, os pesquisadores ainda estão pesquisando e tudo mais, não sabem realmente afirmar se ele ficou durante esse tempo todo em Tarso, né, mas... Gente, ele conhecia a cultura grega e ele falava também a língua aramaico. E Paulo, gente, também criou muita força na perseguição contra os cristãos, também no apedrejamento que teve de Estevão. Como tem aqui na palavra de Deus, também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 58, que tem dizendo assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, quer dizer Estevão, né? As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, gente, nesse momento, Paulo, né, que antes era Saulo de Tarso, ele criou força na perseguição com os cristãos, na perseguição de querer matar os cristãos. E também, gente, no capítulo 9, aqui de Atos dos Apóstolos, né, no versículo 1, Paulo afirma muito que, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele tinha, não era prazer, como é que eu digo assim, ele tinha necessidade do sangue dos cristãos, porque ele achava que em si ele estava certo, ele estava fazendo o que era da vontade de Deus. E eu vou também ler para vocês capítulo 9, por causa que o vento aqui é muito forte, deixa pra lá. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que é a conversão de Paulo. Versículo 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz vinda do céu brilhou de repente em torno dele, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E resposta: Eu sou Jesus, a quem você persegue, mas levante-se, entre na cidade, e aí lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com ele, com Saulo, com Paulo, ficaram
mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não via nada, ou seja, gente, ele ficou completamente cego. Então o conduziram pela mão e o fizeram entrar em Damasco. E por 3 dias ficou sem ver e sem beber nada. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, que o Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ele respondeu: O Senhor lhe disse: Levante-se, vá pela rua que se chama Direita e procure na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando e acaba de ter a visão de um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar desse homem e de quanto mal ele fez aos seus santos em Jerusalém. Ou seja, gente, Paulo era conhecido como um matador de cristãos. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque esse homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome entre as nações. Versículo 16. Eu mesmo hei de mostrar a ele o quanto deverá sofrer por causa do meu nome. Então Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Paulo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus lhe apareceu quando você vinha pelo caminho. Me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como escamas, e voltou a ver, levantou-se e foi batizado. Depois comeu e recuperou as forças. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para quem não sabe, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. E Lucas, ele fala muito que a conversão de Paulo foi, na verdade, um milagre. Assim, sabe, um ato luminoso, um ato maravilhoso para Deus. Porque, gente, caiu tipo assim como escamas dos olhos de Paulo. Paulo se converteu a Jesus. Ele verdadeiramente encontrou a Jesus. É como eu já disse, ele perseguia, jurando que fazia a vontade de Deus. Só que ele não tinha a sabedoria espiritual verdadeira. Quero acreditar que Jesus era o Senhor, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos e que Jesus tinha nos salvado. Então, ele, de perseguidor, ele foi aperseguido. Isso é muito bonito, gente, porque, primeiramente, ele perseguia as pessoas jurando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele perseguia os cristãos com aquele ódio no seu coração: eu tenho que matar a qualquer custo, porque eles estão desagradando a lei, porque eles estão desagradando a Deus. Sendo que quem estava, na verdade, desagradando a Deus era ele. Então, caiu como escamas. Ele caiu literalmente do cavalo. E, por incrível que pareça, ele foi a Damasco para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. Mas em Damasco, ele não fez isso. Ele começou a pregar o evangelho logo que foi batizado. E depois ele foi para a Arábia. Não se sabe o certo o que foi que Paulo fez em Arábia, mas ele foi também para pregar o evangelho, com certeza. E também quem apresentou Paulo para os líderes da igreja naquele tempo foi Barnabé. Paulo ficou com Pedro e com os outros apóstolos, que eram os líderes da igreja daquele tempo. E ele ficou somente 15 dias com Pedro, como está em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. E logo após Paulo, ele voltou para Tarso, a sua cidade de origem, e ficou 10 anos em silêncio. Gente, a pessoa passar 10 anos sem evangelizar, em silêncio. Só ele e Jesus. E é muito conhecido esse fato da história de Paulo, porque, gente, você passar 10 anos no seu silêncio interior com Deus, e foi tipo assim um fortalecimento ainda mais para o caminho de Paulo, para o caminho dele, a caminhada cristã dele. E logo após que acabou esses 10 anos, Paulo foi encontrar Barnabé lá na Antioquia, novamente, para ajudar Barnabé e os outros apóstolos também que estavam lá com os gentios. Então, depois desses 10 anos de silêncio, só com o Senhor, e que ele foi ajudar Barnabé,
Gente, foi um ato de fortalecimento ainda espiritual para Paulo, para que assim ele pregasse ainda mais o evangelho. E também, gente, foi aí que começou as prisões de Paulo. Não se sabe o certo quantas prisões Paulo sofreu, mas ele sofria e ele pregava o evangelho com amor. Ele amava Jesus. Gente, ele odiava os que eram cristãos. E ele começou a amá-los, porque ele começou a amar a lei de Jesus. Ele começou a amar a Jesus. Até que ele foi para Roma, e em Roma ele passou 2 anos em prisão domiciliar, mas ele também podia, nesse tempo inteiro, mesmo em prisão domiciliar, pregar o evangelho. Até, gente, que chegou em Roma novamente, né, depois de um período, e ele foi aprisionado novamente. E foi aí que aconteceu a execução de Paulo. Paulo, na verdade, ele foi executado pelas mãos de Nero por volta dos anos 67 a 68 depois de Cristo. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, que ele diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. E agora já está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos os que estiverem esperando com amor a sua aparição. Então, gente, ele foi executado. Como ele disse aqui, combatiu o bom combate, entendeu? Ele fez aquilo que era da vontade de Jesus. Ele perseguia Jesus, como infelizmente muitas pessoas perseguem, né? Perseguem os cristãos. São pessoas do mundo, pessoas que não vêem a realidade, que Jesus é o Senhor, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. E era isso que aconteceu com Paulo. Até que, como eu já disse, as escamas caíram dos seus olhos. E ele viu a salvação, na verdade, na vida dele. Ele começou a ser perseguido, mas ele nunca deixou de perseguir a Cristo, de querer, de ter sede de Cristo, entendeu? Gente, eu poderia fazer vários vídeos falando da vida de Paulo. Gente, porque a vida de Paulo é uma vida extensa demais. Se eu for falar cada coisa que Paulo fez, cada detalhe, gente, eu não poderia falar, porque muitas vezes também não tem a maioria das coisas que ele fez nos relatos bíblicos, nos relatos nas outras cartas que também não estão na Bíblia. E também, gente, porque a vida de conversão de Paulo, depois da conversão dele, foi uma vida de muitos combates, foi uma vida de muitas tribulações, foi uma vida de muitas renúncias também. E Paulo verdadeiramente é o baluarte da nossa comunidade, porque, gente, muitas pessoas que são da comunidade, assim como eu eram pessoas que eram perseguidoras, pessoas que, na verdade, não tinha o amor a Cristo, o amor aos cristãos. Então, eu queria muito falar mais de Paulo, mas realmente o vídeo não vai dar, entendeu? Se eu vou falar tudo sobre Paulo. E eu espero que Paulo interceda pela sua conversão, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua caminhada na Santa Igreja Católica, a nossa igreja que nós acreditamos e que nós respeitamos. Deixa eu só falar para vocês as cartas que Paulo fez, né? Que ele fez Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele fez Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele fez Tito e Filemon. Então, gente, que vocês possam ainda mais ter sede de Deus como Paulo tinha, ter sede de Jesus nas suas vidas. Que vocês possam ter gostado. Muito obrigada por tudo. Paz e fogo do Espírito Santo. E salve a Maria Imaculada.